Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Levanta tua voz e adora o Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh Jesus, nessa noite nós nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas, ó Pai, a Ti, Senhor. Porque é somente nos Teus braços que nós encontramos descanso. A palavra diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É na Tua palavra, Senhor, é na Tua presença, Senhor, que nós encontramos o refrigério. É em Ti, Senhor, que nós encontramos a paz. A paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Somente nos Teus braços, na Tua presença, Senhor, nós encontramos respostas. Somente na Tua palavra, Senhor, nós podemos descansar. E Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus glorioso que fala constantemente com os Teus filhos. E nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, fala conosco, Senhor. Fala ao coração desta esposa, fala ao coração desse marido, fala ao coração desse homem, dessa mulher, fala ao coração desse jovem, Senhor. Oh Espírito Santo, fala ao nosso íntimo, Senhor, nessa noite, pois nós precisamos entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abra os céus, ó Pai, nessa noite, derrama sobre nós a Tua graça, derrama ainda mais do Teu amor sobre nós, ó Pai. Ah, Jesus, nessa noite especial, onde nós nos assentaremos à mesa contigo, faça o nosso cálice transbordar, ó Pai. Jesus, queremos encontrar, ó Deus, descanso, e sabemos que somente em Ti encontramos. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para nós. Que nessa noite milagres aconteçam na vida daqueles meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Por isso eu lhe peço, Senhor, envia o Teu anjo agora na casa de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra. Que haja um mover do Teu Espírito aí neste lar, meu Deus, e que aqui entre nós, nesse culto, a Tua grande graça seja derramada entre nós. Nós oramos e cremos no poder da Tua palavra, no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Passa pelo vale, acharei conforto em Teu amor.
Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. A partir de agora, Senhor, estaremos diante da Tua palavra e precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, pois ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Sua palavra, Senhor. Tua palavra é provada, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glorificado seja Jesus neste lugar. Glória a Deus. Sente-se, meus irmãos. Glória a Deus. Você que está a partir de agora conosco, acompanhando nosso culto online, seja muito bem-vindo. Irmã Maria Cristina, Valdeir, seja muito bem-vindo. Irmã Neide, muitos outros irmãos, irmã Odete, irmão Newton, Carol, irmã Lucineide, seja muito bem-vindo, você que está conosco agora, a partir de agora, nosso culto online. Você pode mandar seu pedido de oração, escreve aí, pastor, ore pela minha família, nós estaremos orando, amém? Glória a Deus. Hoje, noite de Santa Ceia, daqui a pouco iremos participar da mesa do Senhor, onde o próprio Jesus disse: fazer isto em memória de mim, amém? Mas antes disso, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra ao coração, aquilo que o Senhor, nestes dias, tem falado conosco, e eu gostaria muito de que você, nessa noite, pudesse receber essa palavra no seu coração, para que você possa ser um multiplicador dessa palavra, e abençoar também outras vidas, amém? Glória a Deus. No mundo como o de hoje, nós falamos muito sobre investir. Já parou para perceber? O tempo todo nós estamos falando nessa palavra, investimento. O mundo gira em torno de investimento. Você ouve falar em que times da Europa estão investindo em jovens jogadores no Brasil. Investimento. Assistindo uma partida de futebol esses dias pela TV, campeonato de sub-17. Jovens de 16 anos, a sua grande maioria, já estão vendidos para clubes europeus. Ou seja, eles compram antes de que possa se valorizar. Isso é investimento. A gente tem ouvido muitas coisas acerca disso. Carros antigos hoje têm um alto valor. E eu não sei você, mas eu tenho visto ultimamente que o pessoal está comprando os carros antigos, mandam fazer uma reforma completa, e esses carros passam a ter um valor imensurável. Esses dias eu tive a curiosidade de pesquisar o preço de um determinado veículo, uma Kombi Corujinha, bonitinha, custando 70 mil reais, porque ela foi toda reformada e ela era de 1970 alguma coisa. Ou seja, as pessoas estão investindo. Quando nós estamos hoje olhando para esse mal que tem assolado as nossas vidas, essa peste chamada Covid-19, nós temos visto o mundo investindo em vacinas. Ou seja, o tempo todo alguém está investindo em algo ou em alguma coisa. Mas pastor, o que é investir? Investir é, segundo o nosso dicionário, é entrar na posse de, tomar posse de, atirar-se com ímpeto, acreditar, dar ou atribuir valor a algo ou alguém que produza algum retorno
Vamos resumir o que é investir? Sabe o que é investir? É acreditar, atribuir valor a algo ou alguém em que a um determinado tempo vai produzir algo glorioso. Pensando nisso, nós olhamos para as empresas hoje. As empresas não param de investir, e se elas não investem em seus funcionários, se elas não investem em suas lojas físicas ou na indústria em si, nos equipamentos, elas se tornam atrasadas, elas se tornam do passado, e elas perdem o mercado. O mesmo acontece comigo e com você como profissionais, qualquer que seja a sua área. Se você não investir em você mesmo, no seu estudo, você vai ficando para trás. O mercado de trabalho vai afunilando, porque esse mercado hoje exige muitas qualificações. Muitas qualificações. Os profissionais de 30 anos atrás são muito qualificados e experientes hoje, mas aqueles que estão se qualificando hoje estão tendo acesso a tantas informações que eles estão se tornando até melhores, mais capacitados. Ou seja, a sociedade, o mundo, o mercado exige de nós que nós mesmos possamos investir na área profissional, na sua empresa, qualquer que seja, para que nós possamos suportar, superar as expectativas de uma sociedade que exige muito, pagando pouco. Essa é a realidade de hoje. Quantos estão me entendendo? Isso vale para todos nós. Quando nós vamos investir, quando temos um pouco de dinheiro na mão, alguns conseguem fazer investimentos. Se você ir no seu gerente do banco, ele vai te oferecer uma renda fixa, poupança, CDB, CDI. Alguns investem em imóveis, outros até surgiu uma moeda chamada Bitcoins. Tem alguém investindo aqui em Bitcoins? Mas existe. E o mundo está investindo. Mas, pastor, o que é que tem a ver esse papo de investir com a palavra de Deus? O que é que tem a ver? Qual é a relação? A relação é que alguém investiu muito em você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a relação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém dava valor para mim e para você. Ninguém acreditava em mim ou em você. Ninguém nos dava chance alguma. Ninguém confiava em nós. Mas Ele olhou para nós um dia e resolveu investir em nós. Graças a Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, amados irmãos, eu vou ver um Deus que sempre investiu em sua criação. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele olha para o homem após criar o homem e diz para Adão e Eva: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava investindo na sua criação. Ele estava investindo no homem, acreditando, atribuindo poderes, dando valores. O tempo todo nós vamos ver que
que a palavra nos mostra um Deus que sempre estava acreditando nos homens. Sempre. Apesar do mundo se corromper, apesar de tudo estar quase se perdendo, apesar do próprio Deus se arrepender na sua criação, Ele olha para alguém chamado Noé e diz assim: aquele ali eu achei graça. Ele acredita naquele homem, ele investe naquele homem. Ele olha para aquele homem chamado Noé e diz assim: olha, eu tenho uma missão para você. E aqui eu coloco diante de você a primeira reflexão: toda missão dada é porque Deus está investindo em você. Se Ele tem dado uma missão para você, é porque Ele acredita em você, Ele sabe que você é capaz. Ou melhor, Ele te capacita para fazer essa missão. Ô Noé, você vai fazer uma arca, você vai colocar toda a tua casa, os teus filhos, a tua esposa, todos esses animais, porque eu vou acabar com tudo, mas com você, Noé, eu acredito em você, eu valorizo você, Noé. Há um Deus que acredita em nós. Glória a Deus por isso. Ele acredita em Abraão. E ele olha para Abraão e diz: você vai ser pai de multidões, de grandes nações. Ele acredita em José, que estava ali vendido como escravo, mas ele coloca assentado como um governador de todo o Egito. Ele acredita em Jacó, cujo nome significa enganador, que significa mentiroso, para chamá-lo a partir de então de Israel de Deus. Ele acredita num Josué, ele acredita em nós, irmãos. E apesar dos nossos grandes erros e fracassos, Ele continua acreditando em nós, Ele continua acreditando em você. Ele acreditou nos reis que Ele levantou, o Senhor acreditou nos seus juízes. Ele olha para Gideão e diz assim: é você. Eu sou o menor, a minha família é mais pobre. E Deus olha para ele: não, é você, é com você. Eu acredito em você, Gideão. Você vai acabar com todo aquele exército inimigo, você vai derrotar todos aqueles homens inimigos. Vai porque eu acredito em você, Gideão. Com apenas 300 homens, um exército gigantesco é derrotado. Quando Ele acredita em nós, Ele já está nos entregando a vitória. Você crê nisso? Glória a Jesus. Mas isso não era suficiente, então sabe o que Deus faz? Ele envia o seu Filho. João 3,16 diz que Ele enviou o seu único Filho. E o seu único Filho, Jesus, quando nós olhamos para Ele nesta terra, você vai observar que Ele é aquele que mais acredita nos homens. Aleluia. Jesus, aquele que sempre acreditou nos homens, aquele que se entregou na cruz pelos homens. Sabe por quê? Porque Ele acreditou em nós. Aquele que vê luz em meio às trevas, aquele que encontra algo bom em alguém que não tem valor algum, aquele que investe e acredita em mim e em você. Agora Ele vai andar por este mundo, por esta terra, vai colocar os seus pés neste chão. E eu quero começar a nossa história de hoje em Lucas, capítulo de número 5. Se você tem a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo de número 5.
Aleluias. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas capítulo 5 diz, versículo 1: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia. Eu gostaria de pensar com você sobre esses 2 barcos falidos, sobre essa empresa de pesca que estava falida. Homens conhecedores do seu próprio negócio, da sua própria função, em que já estavam pela manhã lavando as redes, porque a noite toda nada apanharam. Eu gostaria de pensar com você nessa noite acerca desses 2 barcos que estavam ali vazios, precisando de um milagre. A noite havia sido um fracasso. Mas é interessante que quando nós chegamos nesse ponto, que ponto, pastor? Quando nós fracassamos, é aí que nós percebemos o quanto nós precisamos do Senhor. Alguns de nós precisamos fracassar para entender que Jesus precisa entrar dentro da nossa vida. Alguns de nós precisamos fracassar para que nós possamos permitir Jesus usar o nosso barco. Alguns de nós precisamos chegar a esse ponto de destruição, de fracasso total, para enxergar que existe alguém que pode investir em nós, que acredita em nós, que dá valor em nós, que entende o que nós estamos passando e que tem uma palavra para nos dar. Simão Pedro olha para Jesus e diz: você conhece a história, olha, nós não apanhamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra nós vamos voltar. Jesus entrega uma palavra. Jesus acredita naqueles homens. Os barcos voltam de tal forma que estavam quase afundando. Para pensar comigo, você investiria numa empresa de pesca dessa? Sim ou não? Se você chegasse depois de Jesus, você diria assim: claro, Jesus, 2 barcos transportando de peixe, você acha que eu não ia investir nessa empresa? Mas se você chegasse antes de Jesus chegar, você ia ver 2 barcos vazios e homens lavando as redes. Você investiria nessa empresa? Claro que não, pastor. Quantos estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Assim é nos nossos dias de hoje. Quando nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de fracasso, as pessoas olham para nós e ninguém quer investir em nós.
ninguém acredita em nós, ninguém quer nos ajudar, nenhum confia em nós. Vai pedir um empréstimo no banco quando você está no vermelho, seu nome sujo, você consegue? Não. Quando você está cheio de dinheiro, vai lá no banco, o gerente olha para ele: oh, meu amigão. Mas nós estamos falando de Jesus. Jesus que não olha quem eu sou, que eu tenho, mas que olha para mim de uma forma diferente e enxerga dentro de mim e acredita em mim. E olha para mim e diz assim: ei, você não pescou nada, sabe por quê? Porque eu acredito em você, e eu sei que você não vai mais ser pescador de peixe, eu tenho coisa maior para você, eu vou investir em você, você vai andar comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu irmão, que coisa linda isso que Jesus faz comigo e com você. Graças a Deus. Aleluias. Lembra quando você chegou na igreja? Um caco, com a meia furada, com um monte de problema, triste, doente. Você não estava doente na alma, estava doente no corpo físico, e mais ainda doente espiritualmente. Mas Ele mandou Jesus, que olhou para mim e para você, porque você crê que Jesus anda entre a igreja? Anda. Apocalipse diz que Ele anda no meio da igreja, Ele está no meio da igreja, Ele está aqui nessa noite. Esse Jesus acredita em mim e em você quando Ele olha para nós. Eu quero declarar uma palavra em nome de Jesus sobre a tua vida. O que você está vivendo hoje é nada, porque o que Ele pode fazer na tua vida, se você começar a andar com Ele, é algo grandioso. Você crê nisso? Estamos falando de homens que não tinham conhecimento algum, não tinham estudo algum, só conheciam de pesca. Estamos falando de homens que apenas sabiam lavar as redes, guardar os barcos, negociar peixes, mas agora ele ia investir em Pedro, em João, em Tiago, em 12 homens que andariam com ele e se tornariam seus apóstolos, homens que iriam orar e milagres aconteceriam, homens que iriam olhar para um coxo na porta do templo e dizer: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele investiu nesses homens. Jesus acreditou em pessoas. Jesus acreditou e investiu em endemoniados. Lucas 8 diz que lá tinha em Gadara um endemoniado que vivia nos sepulcros. Ninguém podia o amansar, ninguém podia com ele. Ele pegava os grilhões e quebravam. Lá diz que os demônios dominavam, ele era possuído por demônios, ninguém podia com ele. Mas quando Jesus chega lá, os demônios estremecem e dizem: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Porque os demônios sabiam que Jesus ia investir naquele moço. Os demônios sabiam que Jesus ia investir, acreditar e mudar a vida daquele moço. O versículo 35 nos informa que ele estava liberto, vestido, em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Olha o investimento que Jesus fez naquele um que andava nos sepulcros. Você pode entender isso? Quantos de nós estávamos em sepulcros?
mortos, cativos pelo pecado que estava dentro de nós. Quantos de nós estávamos nos ferindo a nós mesmos, como esse endemoniado de Gadara? Mas Jesus enxergou alguém que seria aquele que ia ser usado por Ele para transformar toda aquela região através da sua palavra. Jesus investiu naquele moço de Gadara, e o final do texto dessa história você conhece, sabe que aquele moço evangelizou, falou da palavra em toda a Decápolis, ou seja, em todas as 10 cidades que envolvia Gadara. Quantos estão entendendo isso? Ele investiu num homem chamado Zaqueu, que apesar de ser rico, era um publicano, chefe dos publicanos, e a sociedade, os cristãos que seguiam as leis, tinham verdadeira pavor de Zaqueu. Zaqueu era conhecido porque ele era chefe dos publicanos, e os publicanos eram quem? Judeus que estavam a serviço dos romanos, cobravam impostos altíssimos. Aí Jesus chega na cidade e olha para aquele homem em cima da figueira. Hoje eu vou lá na tua casa. Você vai na minha casa, Jesus? Vou, porque eu vou investir em você hoje. Eu acredito em você, Zaqueu. Eu sei que se entrar salvação na tua casa, você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Jesus acreditou em Zaqueu. Jesus acreditou naquele moço de Gadara. Jesus acreditou em mim, acreditou em você. Amém. Então eu quero mostrar para você nessa noite alguns passos para que a gente possa mudar a nossa vida, porque Jesus acredita em nós. Você crê que Jesus acredita em você? Ele investe, Ele é o maior investidor em minha vida e na tua vida. Então abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Glória a Deus. Josué capítulo de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Josué capítulo 1 diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se, ou levanta-te agora, e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do rio Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia.
pensando em um Deus que acredita, que anima, que levanta, que valoriza, que acredita em Josué, ele dá algumas instruções para nós, para que nós possamos conquistar aquilo que ele tem para nós. Primeiro, vence o comodismo. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Jesus acredita em mim e acredita em você. Você tem que vencer o comodismo, a mesmice. Versículo de número 2, o Deus Todo-Poderoso fala com Josué e diz assim: levanta-te, prepara-se agora. Eu estou acreditando em você, Josué. Eu não sei na tua Bíblia, na minha Bíblia tem um título no capítulo 1. Olha aí na tua. Na minha está escrito assim: Deus anima Josué. Deus anima Josué. E o que é animar? Encorajar, valorizar, acreditar, confiar. E Deus investe nesse homem chamado Josué, meu irmão. E a primeira coisa que Deus instrui Josué é: saia do comodismo, se levanta. O Moisés morreu, mas agora eu estou mandando você se levantar, se preparar, porque eu tenho coisas grandes para você realizar. Você está entendendo isso? Sim ou não? Vença o comodismo. Segundo, creia nas promessas de Deus para a tua vida. Creia nas promessas de Deus para a tua vida. Versículo 3: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu a darei a vocês, como prometi a Moisés. O que Deus tem prometido a você? Pastor, Deus prometeu a minha casa servindo ao Senhor. Glória a Deus. Por que você está acomodado? Deus está investindo em você. Deus confia em você, Deus acredita em você. Por que você está acomodado? Se levante, saia da mesmice, saia do comodismo e creia nas promessas que Ele já entregou para você. Amém? Amém. Quantos estão entendendo isso? Terceiro, seja forte e corajoso. Mas pastor, será que eu vou conseguir fazer isso? Eu sou tão fraco, pastor. Eu sei, eu também sou fraco. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. É aí que Ele age, é aí que Ele move os céus e a terra. É aí que Ele te usa, é aí que Ele faz coisas grandes, usando as pequenas como nós. Quarto, não desanime. Tem gente que não recebe milagre, sabe por quê? No meio do caminho para. No meio do caminho desanima. Olha, observe você que Deus o tempo todo está falando com Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso. Não desanima. E o nosso maior problema é o desânimo. Sabe por quê? Porque nós somos movidos por aquilo que nós enxergamos. E Deus está sempre trabalhando, mas nós não estamos enxergando. Deus está sempre operando, mas nós não estamos vendo. Deus está sempre cumprindo a sua promessa sobre as nossas vidas, mas às vezes como nós não enxergamos, a gente desanima. Vou parar de ir na igreja, porque não está acontecendo nada. Está acontecendo, é que seus olhos ainda não viram. Mas daqui a pouco, se você prevalecer, se você vencer o comodismo, se você crer nas promessas dele, se você ser forte e corajoso e não desanimar, você vai ver coisas gloriosas acontecendo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele acredita em mim, Ele confia em você, Ele está investindo em nós, irmãos. O nosso Deus acredita em nós. Aleluias. Tão somente seja forte e muito corajoso.
E aqui o Senhor nos mostra também algo poderoso para que a gente possa alcançar com êxito aquilo que Ele tem para nós. Versículo de número 7, a segunda parte: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Amém? Desviar de quem? Da lei, da palavra. Fique na palavra, prevaleça na palavra. Talvez você coloque a planta dos seus pés ali fora e o diabo fale assim para você: está vendo? Tudo isso que você ouviu é uma mentira. Deus não acredita em você não. Deus não está com você não. Olha como está a sua vida. Olha, está tudo de ponta cabeça. Isso aí é conversa. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que isso não é conversa. Isso aqui é uma palavra que está vindo através de nós pelo Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo e ela confirmar dentro de você, é o próprio Deus falando com você. Amém? Porque a primeira coisa que vai acontecer quando você colocar a planta dos pés lá fora é o diabo falar com você, tentando te desencorajar, fazendo você se tornar fraco, fazendo você desanimar. Mas Deus, Jesus, Ele continua acreditando em nós. Amém, Jesus? Ele continua acreditando em cada um de nós, meus irmãos. Ele continua olhando para nós, dizendo assim: o José, ele é forte, eu acredito nele. O Ademir, ele é forte, eu acredito nele. Deus está olhando para cada um de nós e confiando em nós, investindo em nós. Investindo como? Investindo em nós com misericórdia, investindo em nós com graça, investindo em nós pela sua palavra, investindo em nós dando livramentos, investindo em nós fazendo milagres, investindo em nós o tempo todo. Eu gostaria nessa noite de que você guardasse essa palavra no teu coração. Amém. Desde o ventre o Senhor está investindo em você. Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Quando você ainda não era nem formado no ventre da tua mãe, Ele já estava investindo em você, acreditando em você. Nós temos motivos, irmãos, para sair daqui hoje, crendo que existe alguém. Talvez você saiu da sua casa, teu marido falou alguma palavra maldita, você saiu da tua casa, teu pai ou tua mãe te declarou uma palavra que caiu como um peso sobre você, mas em nome de Jesus, há uma palavra do Todo-Poderoso, do Deus soberano, sobre a minha vida e sobre a tua, e Ele acredita em mim, Ele confia em você, Ele é aquele que está o tempo todo ao nosso redor, acreditando e confiando em nós. Amém, Jesus? E Ele quer que nessa noite você apenas descanse nele, confie nele. Você pode orar comigo nessa noite? Feche os teus olhos aí onde você está. Talvez eu estou falando com alguém que estava se sentindo triste, oprimido, porque ninguém confiava. Alguém que estava desacreditado, desanimado.
Mas nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito receba esta palavra, em que você e eu possamos entender que há um Deus, há um Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, que continua investindo em cada um de nós, que continua acreditando em cada um de nós, e mesmo que os homens dessa terra não acreditem, nós não precisamos dos homens dessa terra, nós só precisamos dele, porque é ele que nos faz andar sobre as águas, é ele que nos faz sermos bem-sucedidos, é ele que nos dá vitória, é ele que nos sustenta pelo poder da sua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua palavra. Continua, Senhor, investindo em cada um dos meus irmãos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Eu quero agora participar com você de um momento glorioso que é a Santa Ceia do Senhor. Se você está aí no seu lar nesse momento, você pode preparar aí na sua casa um pedaço de pão, também o suco da uva. Pastor, eu não tenho. Prepara aí um pouquinho de água, um pedaço de pão, e nós vamos consagrar a Deus, vamos apresentar a Deus, pedindo para que o Senhor nessa noite possa derramar o seu poder e nós nos acharmos dignos de nos assentar à sua mesa. É uma ordem do próprio Jesus. João capítulo 6 está dizendo para mim e para você as seguintes palavras do próprio Jesus. João capítulo 6, versículo de número 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. Levantem as bandejas com os cálices e nós vamos orar e apresentar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, apresentamos a Ti, Senhor, cada cálice com o suco da uva, e a partir de agora, Senhor, apresentamos a Ti pedindo para que seja agora transformado o Teu sangue. Cada cálice agora representa o Teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós, para o perdão dos nossos pecados. Também, ó Deus, apresentamos a Ti cada pedaço de pão, pedindo para que nesse momento, Senhor, o Senhor abençoe e torne agora, Senhor, o corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Cada pedaço desse pão agora representa para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossas irmãs estarão te servindo. Não coma e não beba para sua própria condenação. Coma e beba, estando em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba o corpo e o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Você na sua casa, feche os teus olhos e faça uma oração ao Senhor, como nós aqui iremos fazer agora. Jesus, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pecados conscientes e inconscientes. Que a Tua misericórdia nos alcance nessa noite, Senhor. Meu Deus, limpa a nossa mente, limpa os nossos olhos, limpa os nossos lábios. Como o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal eu sempre acabo fazendo. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Acha em nós, ó Pai, homens de mãos limpas e coração puro. Tenha misericórdia, Pai, que a Sua bondade seja sobre nós nessa noite. Olha para nós nesse momento, Senhor, porque queremos celebrar o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Você que está aí no seu lar, acompanhando pela internet, receba o corpo e o sangue de Cristo, consagre aí a Deus, apresente a Deus. Oh, aleluias. Ouço a sua voz.
Você pode se preparar, pode abrir. Estamos cumprindo todo o protocolo, o álcool em gel. Você pode abrir agora o pedaço de pão representando o corpo de Cristo. Você pode abrir agora o cálice representando o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Prepare-se para receber o corpo e o sangue. Aleluia, aleluia. Permanece em mim e eu permaneço nele. Aleluias, aleluias. Levanta agora aos céus o corpo de Cristo. Pai, este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o sinal que o Senhor continua acreditando em nós. Este é o sinal que o Senhor continua investindo, confiando em nós. Nós queremos ter comunhão contigo, Senhor. E esse é o meio pelo qual nós temos comunhão com o Senhor. Jesus, que ao participarmos do corpo de Cristo, possamos receber do Senhor nessa noite o entendimento de que nós temos um Deus que continua acreditando, confiando, investindo em nós. Participa do corpo de Cristo agora. Aleluia. Aleluia. Ora maço e vedicanda baixeza. Aleluia. Obrigado por nos amar e acreditar em nós. Obrigado, Jesus. Beba desse cálice. Aleluia. Aleluia.
você possa ter recebido de Deus, pelo Espírito Santo, essa palavra. Que você possa se fortalecer nessa palavra. Que quando as adversidades vier sobre a tua vida, ou então alguma voz dizer para você que você não tem valor algum, que o Espírito Santo que habita aí dentro de você venha te fazer lembrar de que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele continua investindo em nós, Ele continua acreditando em nós, Ele continua olhando para nós com misericórdia, derramando a sua graça, derramando sobre nós o seu poder. Nós não merecemos, mas Ele continua investindo, acreditando em cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero dizer para você: aceite Jesus como seu Salvador. Deixa Ele reinar na tua casa, na tua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer com você. Você vai ver o que Ele vai fazer você viver experiências gloriosas. Aqueles homens eram apenas pescadores, mas o Senhor acreditou neles e tornou eles seus grandes apóstolos. Você talvez se ache menor da casa como Gideão. Talvez você possa dizer: olha, minha família é mais pobre. Jesus não olha para quem você é, quais são suas condições. Ele olha para o seu coração e Ele confia em você. Dê esse próximo passo. Aceite o Senhor como seu Salvador. Deus abençoe. Deus te dê uma semana de grandes milagres. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor guarde a tua vida. Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo, Pai. Guarda cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Nosso próximo encontro, quinta-feira. Deus te abençoe.